Bom, gente, boa tarde. Para mim é um prazer estar aqui. 6 anos de Endeavor, é a primeira vez que eu estou no palco de um CEO Summit. E um prazer ainda mais especial porque eu tenho o Fersen e a Leila aqui, que são 2 pessoas que marcaram a história da Endeavor e continuam influenciando demais a nossa história. E esse painel me lembrou de uma frase do Nizam, que uma vez ele descreveu a Endeavor como o Santo Antônio do empreendedor, que faz bons casamentos. E eu acho que nenhum casamento que a gente proporcionou na nossa rede foi tão festejado e tão inusitado quanto o casamento do Beleza Natural com a GP. Então, começando pelas damas, Leila, a Endeavor hoje ela apoia 72 empresas e mais ou menos 1/3 dessas empresas já passou por um processo de investimentos. E eu não me lembro de ter visto nenhum empreendedor fazer uma lição de casa com tanta diligência igual você fez. Como que foi essa lição de casa que você fez e quais outras alternativas que você olhou além da GP? A gente tinha muito claro, aliás, primeiro, muito prazer em estar aqui, obrigada pelo convite, obrigada por vocês estarem ouvindo a nossa história. Eu tinha muita vontade de crescer, meus sócios, né? A gente já tinha muito claro o plano de negócios que a gente tinha na cabeça para o futuro do Beleza Natural. Nós passamos 2 anos revendo todo o processo de planejamento estratégico, assim, na verdade, do modelo estratégico do negócio. A gente queria fazer mais ou menos um dever de casa de passar a limpo tudo aquilo que a gente considerava as melhores práticas para serem multiplicadas no crescimento e aquilo que a gente achava que podia ser eliminado do modelo para ganhar velocidade, ganhar produtividade, melhorar em custos, enfim. Então, a gente reviu desde a estrutura física da loja, nossos processos, enfim, o perfil das pessoas. Fizemos um trabalho assim, muito profundo de análise do negócio, até que ele estivesse redondo para o crescimento, para aquilo que a gente considerava assim, o modelo ideal, mais enxuto, para multiplicar e crescer da forma como a gente queria. Estudamos o Brasil em termos de geomarketing para entender o potencial de crescimento, onde estavam os bolsões de oportunidade, enfim, mapeamos todo o caminho que nós queríamos chegar, aonde, como, em que momento, com que quantidade de lojas, enfim, estava muito claro na nossa cabeça aonde a gente queria chegar. E, para chegar nesse ponto, a gente quis entender assim, quem é o melhor parceiro, porque dinheiro não é todo igual. Não é apenas investir no negócio, tomar aqui um cheque e vamos juntos. É muito mais do que isso, era o que a gente acreditava. A gente queria um parceiro que fosse capaz de fortalecer os nossos pontos fortes e também olhar para os nossos pontos fracos e nos ajudar a corrigir para que o rumo fosse muito mais assertivo. E criamos da nossa cabeça um parceiro ideal, né? Entendendo que a nossa empresa é muito diferente em termos de modelo de negócios, né? É um salão de beleza, mas, ao mesmo tempo, é uma fábrica, ao mesmo tempo, é uma estrutura de varejo. Era um bicho estranho, era um bicho diferente. Até mesmo para você fazer algum comparativo, ter um benchmarking do que é a beleza natural, não dá para olhar só para um segmento, né? Porque a gente é uma mistura de várias coisas muito diferentes. Então, encontrar um parceiro que entendesse essas características, entendesse que gente era uma questão muito, muito além do que simplesmente uma declaração de valores ou uma declaração de missão ou de visão. Era realmente um motor que poderia fazer o sucesso da marca ou o fracasso dela. E a forma como a gente lida com pessoas, sejam elas as clientes ou os colaboradores, fazia muita diferença no na maneira como a gente enxergava o futuro e o crescimento. Então, a gente começou a criar esse perfil imaginário, né? Que fundo ou que parceiro. E a gente não pensava só em fundo, poderia ser dívida, poderia ser, enfim, a gente pensou em BNDES, por exemplo, pensou em uma série de alternativas, mas para a configuração do negócio que nós tínhamos, a gente não tinha na época, né, as condições para qualquer um desses perfis. Então, a gente foi alinhando para entender quem seria esse parceiro. E, como eu falei, fomos pensando, que características seriam essas? E é muito engraçado, porque todas as características eram o oposto do que a gente imaginava. Não tinha nada a ver com o AGP. Nada a ver de falar, a gente não quer vender controle, a gente quer manter a gestão independente, a gente quer ter uma parceria de longuíssimo prazo. Então, vamos pensar quem se enquadra nesse perfil. E, obviamente, né, quando a gente pensava em GP, a gente pensava num perfil completamente diferente. Tinha aquela como é que eu vou dizer, aquela aura, né, de diferença de GP ser um fundo mais agressivo, que compra controle, enfim. E eu já conheci o Fersen como mentor durante muitos anos, né? Acho que assim que a gente entrou na Endeavor, a gente teve essa conexão de ter essa mentoria muito frequente, né? Quando nós tínhamos alguma questão estratégica que envolvesse a área financeira, sempre a gente recorria ao Fersen. Então, essa visão de que era GP
era muito diferente. Apesar da super empatia, do respeito, do carinho que a gente sempre teve, a gente via a GP como um fundo muito voltado para um tamanho muito diferente do que era beleza natural naquele momento. Então, é engraçado, porque a gente foi fazendo um caminho que era o oposto do que a gente acabou concretizando. E a ideia foi realmente encontrar alguém que pudesse ser esse parceiro enfim, de fortalecimento. E à medida que a evolução desse processo de conversas foi caminhando, a gente foi percebendo que a gente tinha muito mais pontos em comum do que a gente imaginava, e chegamos à conclusão que poderia ser uma parceria muito bem-sucedida. Depois a gente volta para saber se está sendo bem-sucedido ou não. Como que foi para vocês, Fersen, lá na GP? Também não é um investimento típico da GP. Foi uma paixão à primeira vista que foi evoluindo? Vocês foram amadurecendo a ideia? Uma boa pergunta. Na verdade, boa tarde. Na verdade, a história da beleza natural começa o dia que minha mulher chegou em casa e falou assim, olha, contou uma história lá e tal, de umas moças do Rio de Janeiro que acontecia, na escola de samba. E aí, as moças lá de casa todas começaram assim, você conhece a Zica? Você conhece a Zica? Aquele negócio bateu, isso foi, sei lá, quando foi isso, 2003? 2005, provavelmente. 2005. 2005. Aquilo me chamou a atenção, falei, tem uma coisa muito diferente, não é possível que essas moças aqui em São Paulo conheçam alguém que tem lá um negócio pequeno no Rio de Janeiro. Então, esse negócio ficou sempre na minha cabeça. Definitivamente, o caminho que a gente trilhou para chegar a ser sócio do Beleza não é óbvio, não foi normal. Ele partia partia de princípios de percepção de que o modelo era único. A gente teve uma experiência muito bem-sucedida num modelo único, que é o fogo de chão, que eu acho assim, muito parecido com a história do Beleza, porque churrascaria, qualquer um faz. Qualquer um faz churrascaria. Eu, quando entrei no fogo de chão, eu fui numa churrascaria aqui na Marginal Tietê, e aí estava servindo, aí o cara falou assim para mim, teve uns americanos aí que compravam a churrascaria fogo de chão, vão se dar mal, esses caras não sabem fazer churrasco. Realmente, churrascaria é uma coisa muito simples. Como é que aqueles caras conseguiram chegar ao padrão de qualidade, ir para os Estados Unidos, e depois a gente vender pelo preço que a gente vendeu um negócio que não passa de uma churrascaria, é porque tinha uma coisa muito diferente no modelo. E isso, para mim, era patente no Beleza Natural. O Beleza Natural tinha elementos da inteligência do processo, na definição de como a coisa é feita, no produto que ele target, que não é um cabeleireiro, não é um negócio normal desse setor. Então, aquilo ficou sempre na nossa cabeça. E, na verdade, a gente ficou esperando, e, obviamente, que o mercado endereçável é um mercado de altíssimo potencial em qualquer lugar do mundo, especialmente no Brasil, isso todo mundo sabe. Quando a gente sentiu que já estava num tamanho que dava para passar por cima de todos os nossos cortes, né? Dizer, olha, dá para a gente puxar um pouquinho para baixo e investir nesse negócio desse tamanho, porque a curva de crescimento pode ser muito grande. Eu lembro que eu liguei para a Leila. Essas coisas que acontecem na vida, assim, interessante. Eu liguei para a Leila e falei, Leila, eu preciso falar com você. Ela falou, não posso, eu estou aqui numa reunião da Endeavor, a 3 prédios de vocês. Você pode daqui a 1 hora? Ela foi lá, ela e o Rogério. Ela e o Rogério, estávamos eu e o Tiago, e eu falei, Leila, está na hora, a gente acha que dá para fazer. E ela falou, Fersen, não vai dar, já tem outro. Aí eu falei, tudo bem, se você mudar de ideia, você volta aqui. E o que te fez mudar de ideia, Leila? Justamente perceber que a gente seria capaz de abrir mão de alguns dogmas, e eles também. Que a gente poderia, juntos, construir uma história muito mais bacana, muito mais interessante, muito mais rápido, e que isso não precisaria fazer com que nenhum de nós abríssemos mão daquilo que era a essência dos nossos valores. Eu acho que esse é o principal ponto. A gente conseguiu chegar num ponto comum, onde existia uma relação clara de ganha-ganha, real.
Eles têm uma experiência e têm a capacidade de abrir portas para a gente que era muito interessante, muito além apenas do investimento. Isso teve um peso muito grande, além de serem pessoas absolutamente transparentes e éticas. Acho que isso, para mim, foi uma das coisas mais sérias, porque você está realmente entrando num casamento, né? A lua de mel é linda, a conversa é ótima, mas no dia seguinte da assinatura de um contrato, somos sócios, estamos juntos, para o ruim e para o bom. Então, tem que haver um olho no olho, onde você realmente saiba que você conta com alguém e que essa pessoa conta com você, que você vai ser correto e que vamos construir juntos uma história, mesmo nos momentos mais difíceis. E aí tem uma coisa interessante no processo. Foi o contrato mais longo da história da GP. Quantos meses foram? Foi um bebê, foram 9 meses. 9 meses. Mas foi importante esse tempo, porque a gente fez, pelo menos assim, eu acho que... Eu fiz questão de que eles... Eu sou muito sincericida, gente. Então, eu falei assim, vocês vão conhecer tudo de bom do Beleza Natural, mas também tudo que a gente tem a melhorar, todos os pontos. Vem, pergunta para cliente, pergunta para fornecedor, pergunta para colaborador. O problema é que quis fazer isso com a gente também. Isso que você foi em quem gostava da GP e quem odiava a GP, né? Eu conversei com eles e falei assim, eu quero conhecer as entranhas, né? Eu quero saber como é que é o dia seguinte. Então, eu quero conversar com quem amou, com quem está feliz pra caramba, e quem odiou e teve que sair antes do tempo programado, porque não deu certo, o que aconteceu. Participei de reuniões de conselho de outras empresas, fui conversar com muita gente para entender como é que era esse relacionamento depois do casamento. Isso foi fundamental, porque mesmo as pessoas que falaram tudo de pontos que não deram certo, para mim me serviu como a clareza daquilo que eu realmente queria. Eu estava disposta a passar por aquilo sem nenhum susto, sem nenhuma grande surpresa. E os pontos positivos, ótimo, melhor ainda, fortaleceu a minha convicção. Então, esses 9 meses, apesar de... né, longo. Foram 9 meses de contrato, mas a história, quando eu lembro das diversas histórias que a gente passou, a gente já teve negócio fechado em 2 semanas, já teve negócio fechado em 10 anos, não tem regra, e, na verdade, o processo que a gente entendeu perfeitamente bem, eu não sei o que deu na gente, que a gente resolveu realmente, nesse caso, ser muito paciente, porque a gente percebeu... É o poder da Leila de convencimento. Não. A gente percebeu que era necessário. Assim como em alguns casos, na Central levou 3 anos. Levou 2 meses de contrato, mas levou 3 anos de namoro. A gente percebeu que o timing era necessário. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, esse negócio que a gente faz, todo mundo acha bonito, todo cara que se forma hoje em MBA, faculdade, quer fazer private equity. Parece assim, a coisa mais legal do mundo, todo mundo quer fazer isso. Mas isso, sabe, no fundo, a vida é a vida. E toda vez que você investe numa companhia, fazendo private equity, quer você seja um player de private equity, quer seja um investidor pessoa física, o que quer que seja, você tem que levar em consideração que você está fazendo um negócio que, às vezes, para você é mais um negócio. Especialmente se você está nesse ramo. Mas quem está do outro lado da mesa está fazendo o negócio da vida. E se você não tiver a percepção que isso é assim, que você, na verdade... Porque as empresas são muito maiores que a gente. As boas empresas vão ficar... É que o capitalismo é muito novinho, então a gente não tem essa percepção. Mas daqui a 300 anos, vai ter companhia de 250 anos, 300 anos, que vão ficar e vão passar pelas pessoas. Então, na verdade, pessoas como investidores que entram em determinado momento, obviamente você pode entrar simplesmente provendo capital, mas isso não é o típico de uma relação de investidor com empresas do tamanho que a Endeavor está gerando, ajudando a desenvolver, tem que levar em consideração que você é parte de uma história. A razão pela qual a GP entrou em 55 negócios em 22 anos foi muito pouco, acho que não chega a 5% para consertar. 95% foi para fazer crescer ou para consolidar mercado. Então, a gente entra numa história como catalisador de um determinado momento por alguma razão. No nosso caso específico, porque a companhia precisa mudar de patamar por governança, por gestão,
por amadurecimento, o que quer que seja. Mas a gente entra, e mesmo que a gente fique 20 anos, é nada na vida de uma companhia. E vou além. Não conheço nenhuma companhia do mundo bem-sucedida que não tenha na raiz um fundador que foi fundamental. Vocês podem observar todas, IBM, Apple, Microsoft, Walmart, o que vocês quiserem. Vocês vão ver que o fundador deixou uma raiz profunda. E investir em companhias como a gente está investindo aqui no caso da Beleza Natural, como a BRZ, nossa asset, investiu na Poit, é investir junto com a raiz. Então, não é um negócio simples. É um negócio realmente de dividir a construção de uma companhia. Então, tem que ter paciência. Às vezes, paciência para namorar, às vezes, paciência para contratar. Depende do caso. É que o namoro aqui foi diluído ao longo de muito tempo. Né? A Leila está falando, vocês falaram 9 meses de contrato, mas, no fundo, o Fersen é mentor de vocês desde 2005. Na época do acordo de acionistas, foi uma das principais pessoas que influenciou. Então, acho que esse tempo de ficante influenciou bastante também na relação de vocês. Hoje, depois do casamento, depois do investimento, quais são os principais pontos de conflito entre o Beleza Natural e a GP? Por incrível que pareça, Está em lua de mel ainda. Estamos em lua de mel. Assim, acho que muito pela construção que foi feita antes. Acho que tudo que poderia gerar um conflito foi discutido muito, muito profundamente. Quais foram os principais pontos de discussão na época do contrato? O que seria necessário para o crescimento? O que a gente estaria disposto a abrir mão para manter esse crescimento, por exemplo? Por exemplo, o quê? Tanta coisa, meu Deus. Mas, por exemplo, investimentos em inovação, treinamento, processos. Ela estava super preocupada se a gente ia chegar lá e bagunçar o coreto da loja. Tá certo? Ela estava preocupada que a gente ia chegar lá e dizer o seguinte: olha, tem gente demais. Corrija se eu estiver errado. Mas está certo. Tem gente demais, o salário está muito alto, tem que cortar gente, tem que cortar despesa. Mas... A gente sempre foi muito comprometido, digamos assim, com métricas muito fortes de qualidade, de controles, de processos. A gente é meio assim, aficionado por esses instrumentos de controle, de gestão. Então, a gente já considerava que o que a gente tinha construído tinha muita solidez. A gente tinha uma preocupação grande de manter o que era positivo e não abrir mão dessa qualidade no crescimento. E a gente foi percebendo que, para eles, era interessante que justamente a gente mantivesse isso, porque era isso que fazia a empresa ser bem-sucedida. Isso foi dando um conforto, um alívio, porque a preocupação era, espera aí, eu também não vou crescer a qualquer preço, eu não quero abrir mão daquilo que fez a empresa ser o que ela é hoje, mas também quero aprender a fazer melhor, quero abrir mão daquilo que é apenas um dogma e que pode ser diferente. Então, a gente também foi se disciplinando ao longo do caminho para entender aonde é que eram os pontos onde a gente poderia aprender muito com a experiência deles. Acho que esse que foi o grande aprendizado, talvez assim, o mais importante até que o dinheiro tem sido, né? E aí, nesse caso específico, o fogo de chão ajudou muito. Vocês têm ideia de quanto ganha um garçom por ano no fogo de chão nos Estados Unidos? Luciano, quanto ganha? Chuta. $100 mil. $100 mil. Tá certo? $100 mil. Eu, a vida inteira, sempre achei que era demais. Mas a gente ia atrapalhar. O fogo de chão gerava uma margem de 25%, enquanto qualquer das steakhouses americanas, e tem muitas listadas, gerava 12%. Então, se os caras ganhavam 100 mil por ano e gerava 25% de margem, eu que vou lá dizer que não é assim? Tá certo? E outra coisa, sabe qual é a chance da gente investir no Beleza Natural sem a Leila, sem a Zica, sem o Rogério? Zero. 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 Porque o que a gente aprendeu ao longo da vida é o seguinte: bons negócios são feitos por pessoas muito focadas, extremamente focadas. Só que chega um ponto em que o foco não é suficiente. Essas companhias têm boa qualidade, têm bons produtos, têm bons serviços, precisam de uma visão mais ampla dos negócios, que não é mais o foco, são as coisas que são periféricas, mas que são muito importantes. É aí que a gente pode ajudar. Perder a essência do que eles fizeram, do que eles criaram, é destruir o foco da companhia, portanto, destruir todo o ativo.
A gente tinha que encontrar, e a gente encontrou, e a gente vislumbrou, que tem um monte de coisa para fazer. Porque esse negócio não tem limite. Eu lembro do tempo que o Marcel dizia, olha como isso é velho, hein? Que o sonho dele é que a Brahma tivesse entre as 5 cervejas mais servidas em business e primeira classe de companhias aéreas do mundo, porque isso era uma medida de excelência. O cara hoje é dono da cerveja do mundo. Mas começou com uma visão parecida com essa lá atrás. Esse negócio aqui, eu acho que nós vamos ajudar ele a conquistar o Brasil. Mas eu tenho muita confiança que ela um dia vai fazer a cabeça da Pope, da Obama e da Oprah. Com certeza. Com certeza. Obrigada. Eu tenho uma capa de uma revista, né, que já tem o cenário do Beleza Natural no Brasil inteiro, como se fosse uma capa simulada, e já chegando com a nossa primeira loja em Nova York, eu já escolhi o endereço, inclusive. Né? Por enquanto é loucura, mas daqui a pouco o vai fogo ser de chão, para quem quiser ir, está na porta do MoMA. Daqui a pouco. Você falou de aprendizado, né? Que você se deu conta de que era muito mais do que o dinheiro, que era o aprendizado que era importante. Fala uma coisa que você já aprendeu nessa relação com a GP. Acho que ter uma visão muito diferente da... Na verdade, não é que seja uma visão diferente do empreendedor, mas acho que ela é muito complementar, que é a lógica desapegada. É entender o negócio apenas como um investimento e o negócio como paixão e como desafio de vida. E como isso, junto, pode fazer o empreendedor ficar muito mais forte do que simplesmente, né, com o desejo da realização, de continuar crescendo. Por exemplo, a gente tinha um plano já para a implementação de um novo canal, que eu acredito muito, que eles acreditam muito, mas que a gente percebeu que talvez não fosse aquele melhor momento. E não fui eu que disse, não, a gente tem que fazer alguma coisa a mais. Na verdade, eles puxarem a gente para fazer uma aceleração, algum movimento nesse sentido, né, de gerar uma nova receita por conta desse canal, que eu tenho certeza que vai ser, enfim, um sucesso. Ao contrário, a visão foi, espera um pouco, a gente está com muita coisa no prato, vamos focar nessa fase que nós estamos agora. Isso, para mim, foi uma grande surpresa positiva, porque, no primeiro momento, a expectativa que nós tínhamos era assim, nossa, eles querem que a gente acelere, que a gente faça um processo, talvez, né, agressivo, até demais para a marca, como é que a gente vai dosar isso ao longo do crescimento? E aquilo, para mim, foi assim, caramba, eles estão me freando, não estou acreditando nisso, como assim? E isso, para mim, foi muito positivo, porque depois você pondera, então, assim, realmente, agora não era o momento. E, em determinados momentos, é o contrário. A gente briga e chega à conclusão de que tem que fazer, e eles apoiam e vêm juntos. Então, assim, essa troca, muitas vezes, na cadeira ao contrário do que eu imaginava, tem sido um super aprendizado, muito grande. Eu acho que o papel, pessoas como nós, a gente, muitas vezes, é o eixo. O eixo é onde circulam os nossos sócios. Os nossos sócios normalmente são famílias, são indivíduos. Já temos histórias do tipo, filhos nos procuraram, nos levaram para o negócio, brigaram com o pai, foram embora, o pai não falava mais com o filho, falava com a gente. Aí o pai resolveu vender, foi embora, aí os filhos voltaram. Porque a gente tem uma forma de investir que a gente busca um objetivo, uma criação de valor ao longo do tempo. E nós só temos essa meta, essa é a única meta possível. Não tem outro caminho. Não tem ego, não tem exposição, não tem vantagem alternativas, não tem como te aproveito de ser sócio. O nosso negócio às vezes as pessoas, as famílias, os indivíduos mudam de vida. Morre alguém, tem um trauma, casa de novo, sei lá. E a gente fica lá, no prumo. No prumo. Isso acho que é uma parte fundamental do nosso papel. E se matarem o Tiago, vai vir o Rodrigo. E se matarem o Rodrigo, vai vir o Danilo. E vai vir sempre o cara que vai estar no prumo. Isso não só serve para você tentar garantir a consistência da estratégia que foi combinada antes, né? Como serve também para você tentar dosar o que ela falou, o coração, a emoção com a racionalidade.
Tem gente, é muito melhor, mas é infinitamente melhor segurar a Leila do que empurrar alguém. A melhor situação para a gente é justamente ter um sócio que quer ir para frente, a gente fica freando o cara e tentando fazer o contraponto. Terrível aquela situação que você tem um sócio que você fala assim, pô, como é que faz para ir para frente? Né? Então, esse também deve ser o papel de alguém como nós. A companhia é muito feminina. A gente acho que trouxe um pouco de contraponto a isso. De masculino. Necessário, sempre. Né? A melhor sociedade do mundo são pessoas que se dão bem, ou que são amigas, ou que... A melhor sociedade do mundo são pessoas que se complementam. Tem detalhes, né, que fazem muita diferença. Por exemplo, no processo de realização do contrato, por exemplo, a gente tinha conversado, tínhamos combinado, vamos em frente. E aí, para mim, o contrato ia ser uma coisa muito mais simples para formalizar esse acordo. E, no entanto, é uma novela mexicana, assim, é complicado, uma nova fase de conversas, né, porque um fundo está acostumado a fazer isso por diversas vezes com empresas diferentes, e sempre com uma visão de e se a gente chegar no impasse? E se isso aqui não funcionar? E se tiver um conflito? E se houver um problema? E empreendedores como nós, a gente sempre tem aquela visão muito mais otimista. Meu Deus, isso nunca vai acontecer. Já, imagina, isso é um cenário de catástrofe. Mas ele pode acontecer. Né? Então, acho que também nesse olhar para fazer esse pêndulo ser um pouco mais equilibrado, né, entre o otimista e o realista. Tudo certo sempre, que a gente sempre acredita, porque acho que o empreendedor é um otimista. Também pensar, peraí, e o que a gente pode fazer para ter esse equilíbrio e se preparar melhor para os problemas que podem vir. Né? Isso foi muito bom. A gente, como já está mais calejado, a gente acha o seguinte, o que pode dar errado, vai dar errado. E o que pode dar certo, às vezes, pode dar errado também. E você falou que característica comum dos empreendedores de sucesso é foco. E dos que dão errado? Vocês já identificaram características em comum dos casos de insucesso? É difícil para mim te dizer dos empreendedores que dão errado, porque todas as experiências de insucesso eu tive fazendo parte. Né? Eu diria para você que as coisas que dão errado normalmente estão muito relacionadas a time, às questões do time. As questões que a gente viu aqui nessa premiação agora. O que dá errado acontece sempre por aí. Mas não ter um time bom, não saber delegar, não ter processo? Tudo isso pode acontecer. Esse negócio, olha, eu acho que não tem fórmula. Tem empresas altamente autocráticas, muito bem-sucedidas, empresas altamente democráticas, muito bem-sucedidas, e vice-versa. Eu acho que o maior problema é a inconsistência. É aquele cara que quer, olha, a minha companhia é uma companhia que eu quero as pessoas mordendo, com o olho brilhando. Aí o cara monta um esquema de alinhamento de interesses, de remuneração, que é um horror. Aí não acontece nunca. Ou o cara chega e fala assim, não, aqui quem manda sou eu mesmo, e é isso aí, todo mundo é meu escravo. Mas se o cara fizer isso direito, vai dar certo. Pô, eu não vou citar aqui, para ser elegante. Ano passado eu não era elegante, mas agora eu sou elegante. Não vou citar. Mas tem um monte de companhia de sucesso. Você aprendeu com a Leila? Tem um monte de companhia de sucesso que vocês falam assim, essa companhia, o dia que esse cara morrer, acabou. Não tem? E, pô, normalmente são os caras grandes, são os caras bem-sucedidos. Mas eles são consistentes com a forma deles pensar. Então, eu acho que o insucesso acontece quando há inconsistência. Eu tenho uma companhia que eu passei muito grande, tá, muito famosa, que é interessante, porque lá tem o melhor plano de opção do mundo, que foi a gente que idealizou. Aí tem o melhor plano de opções. Aí tem o melhor plano de pensão, que foi outro sócio que idealizou. Aí tem o melhor processo de retenção de executivo, que já foi o outro sócio que realizou. No final, e todo mundo é infeliz na companhia. Porque as pessoas falaram aqui também, na apresentação do prêmio, dinheiro não é o fundamental na vida. O fundamental na vida é a experiência. Como é bom curtir um problemão. Entendeu? Quem é que consegue? Quem nunca viveu uma grande crise, um grande problema, passou pela vida e não trabalhou, não criou nada. Eu não tenho a menor dúvida que nós vamos ter crises. Eu estou casado há 32 anos.
administrando crise o tempo todo, eu sou o cara mais feliz do mundo. Tá certo? Talvez, se não fosse assim, não tivesse casado há 32 anos. Nós vamos ter crise, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter problemas, o Brasil vai nos criar problemas em alguns momentos, vai ser bom em outros momentos. O importante é você, primeiro, reconhecer rapidamente que tem um problema e aplicar remédio rapidamente. E ter abertura e capacidade, como sócios, de lembrar, olha, o nosso objetivo é chegar aqui. E, no meio do caminho, operar tocando de ouvido. Até porque eu já tenho uma certa idade, já trabalho há muito tempo, e acho que vou continuar trabalhando num país que você tem surpresa todo dia. E isso é uma realidade que a gente tem. E se as nossas empresas não tiverem capacidade de estarem preparadas para isso, e se as sociedades não estiverem preparadas para isso, não tem como ter sucesso. Letícia, acho que tem um ponto também que foi muito importante, a junção do nosso desejo, né, como sócios, e da equipe, que ficou extremamente fragilizada nesse processo de due diligence, de conversas com fundos. O que vai acontecer, né? Será que vai mudar tudo? Será que no dia seguinte a gente vai ser mandado embora? Será que a gente vai ficar numa situação delicada? Será que a gente está pronto para esse desafio junto com o fundo? Então, acho que isso foi uma preocupação muito importante que a gente teve, assim, de alinhar todo mundo. Vamos, a gente vai realmente construir isso juntos e isso vai ser positivo para a companhia, e as pessoas acreditarem nisso e viverem isso no dia a dia fez uma diferença muito grande para esse casamento dar certo, né? Porque você poderia ter perdido, nós poderíamos ter perdido pessoas importantes do time, e é o time que faz a diferença de verdade, acredito isso com a alma. Então, acho que essa aliança foi super importante em momentos difíceis, porque um due diligence é um momento delicado difícil da empresa, né? Teve algum momento nesse processo todo que você pensou em desistir ou pensou em... Nós tivemos nossos momentos animados, assim, de conversas. Como eu falei, né, éramos duas maneiras de pensar muito diferentes e com hábitos, né, muito diferentes. A GP tinha um modelo e a gente era um bicho diferente e que a gente estava tentando encaixar em, enfim, paradigmas muito diferentes. Então, foi difícil, não foi fácil. E, na verdade, eu comentei para vocês aqui que eu teve um dia que eu chamei ela para uma conversa e falei, está na hora que a gente pode ter uma conversa disso. E eu disse para ela o seguinte, sempre foi um desejo meu, mas agora é um desejo dos meus sócios. Então, a discussão dentro da GP também não foi simples. Questão de tamanho, questão de modelo, questão do que os sócios do lado de lá eram basicamente uma família, né? Todos são pontos de muita atenção e que não foi simples. Não foi simples vencer. Eu acho que uma coisa que as pessoas às vezes acham é que pessoas como nós têm uma meta que é investir dinheiro. É fato. É fato. Mas eu posso garantir para vocês, e já fiz isso, de ter fundo que eu não investi o dinheiro inteiro, apesar de poder investir e de ter oportunidade para investir. Porque a outra coisa que a gente aprendeu também é que a vida é muito curta. E uma sociedade que não funciona é muito mais doloroso do que vocês podem imaginar. E existe um desbalanceamento enorme entre o positivo e o negativo. Mas teve seu dedo para convencer os sócios a entrarem num negócio desse? Não. Não, teve o meu dedo foi de levantar a bola. Mas o Tiago, que é quem hoje lida mais no dia a dia com a Leila, se ele não tivesse comprado aquele negócio e não tivesse empurrado, não teria acontecido. Por isso estou dizendo, e no nosso negócio especificamente, acho que a gente tem essa vida aí de 20 e tantos anos, uma sociedade razoavelmente saudável, a gente nunca perdeu um sócio. O único sócio que foi embora foi o Carlos Medeiros, que foi tocar o BR Malls, que até eu ia tocar o BR Malls se eu pudesse, o melhor emprego do mundo. Porque lá a gente realmente, as pessoas dizem não. As pessoas dizem não para mim, dizem não para o Antônio. Então, seria impossível fazer um negócio que fosse diferente de consenso. Teve algum grande problema que vocês já tiveram que resolver na sociedade? Acho que não é um problema, acho que são questões do dia a dia, onde, às vezes, as opiniões são diferentes. Problemas a gente tem, né, o tempo inteiro, obstáculos, enfim. A velocidade da expansão, a forma, acho que são os temas recorrentes que a gente debate, discute e chega num ponto comum, mas
Não houve nenhum conflito onde a gente chegasse num ponto de animosidade, assim, nossa, será que vale a pena? Para fazer valer o contrato. Nossa, está ruim, não estou conseguindo o diálogo. Não. Graças a Deus. Você tem mais 3 sócios, né, Leila? Então, você está acostumada um pouco a ter que dar satisfação. Muda o dar satisfação agora que tem um fundo? Como é que ter alguém que não participou da fundação da empresa, que não viveu a história toda de vocês, chegando para dar algum conselho? Eu respeito muito essa visão externa. Eu até adoro ter essa visão externa, porque dá, às vezes, uma visão isenta e diferente do que a gente está acostumado. Eu já tinha esse hábito, antes de ter o fundo, com um conselho consultivo. Isso, para mim, sempre foi uma contribuição muito positiva para o negócio, né? Desde que a gente entrou para a Endeavor, a gente sempre busca ter mentores, enfim, e a construção de um conselho consultivo que já fazia esse papel. Claro que é diferente um conselho de administração, né? Não é um sócio que está falando, mas a gente ouvia com um nível de respeito e desejo de implementação como se fosse, sempre. Então, essa dinâmica de apresentar resultados, de trocar, de ouvir uma opinião que, às vezes, é o oposto da sua, não foi uma novidade. Acho que é bacana, para mim, o que eu admiro muito no Tiago Rodrigues, principalmente, que é o que está, né, mais próximo da gente, é que hoje eu vejo no Tiago assim, um comprometimento e um conhecimento de beleza natural, apesar de relativo aos sócios, né, não tem comparação, mas muito profundo, com muito carinho pela marca, com muito desejo de que dê tudo tão certo quanto a gente, né? Não só para um viés financeiro, eu vejo claramente que, claro, que é um fundo e sempre vai ter essa visão, mas assim uma torcida positiva muito bem-vinda. Então, acho que isso gera uma cola muito grande, né? Quando você olha para o olho do outro, entende que ali é só uma relação de um cheque, é diferente de quando você percebe, claro, tem o cheque, mas tem mais. Esse a mais, ele não tem preço. E tem uma coisa que eu acho que é importante para as pessoas que estão aqui, que são empreendedores e tudo mais. A gente não teria feito o investimento no beleza natural se não tivesse um entendimento perfeito que a sociedade que eles têm é uma sociedade extremamente bem organizada. Eu não estou falando de que eles se relacionam bem. Eu não estou falando que eles são próximos. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, além de tudo isso, eles tinham uma organização antes da gente que permitia que a companhia se perpetuasse independente das diferenças deles. E isso eu acho que é um ponto extremamente relevante para quem pensa em um dia ter o investimento de alguém e tem sócios, são vocês dois, né? No caso de vocês, é que vocês que vão ser um bloco e vai ter um outro bloco, que esse bloco aqui tenha regras claras de racionalidade que faz com que quem vai entrar perceba o seguinte, eu vou ser sócio de 1, e não de 2, de 3, de 4, de 5. Até numa ocasião, quando o Fersen ainda era nosso mentor, nós estávamos discutindo o nosso acordo de acionistas. Nós somos 4 sócios, éramos 2 casais. E a gente tinha uma preocupação grande, assim, num conflito, num embate. Somos em número par. Como é que a gente faz se houver, né, uma falta de consenso? E uma das sugestões que o Fersen deu, que tem no contrato deles, é um voto Minerva, onde você cria uma forma de impedir que o impasse trave a empresa. Então, você tem 30 dias para tomar uma decisão, senão você vai ter que sortear um dos sócios para tomar a decisão sozinho. E, assim, ninguém quer ser, né, colocado no final da fila, pode ter seu voto manifestado. E a gente nunca precisou usar, mas está lá no contrato, no nosso acordo de acionistas. Isso faz diferença na hora que as coisas acontecem, nem sempre do jeito que a gente gostaria. Na beleza natural, a gente tem uma característica assim, até que é bem diferente, que ela foi criada por 2 casais. E depois eu tive o divórcio no meio dessa história do caminho. Como é que você continua no dia seguinte, né, trabalhando com o seu marido, que é seu ex-marido, que é seu sócio, e que tem que levar em consideração que a empresa não pode parar, que a gente tem que continuar tendo uma relação de respeito, amizade e, enfim, de continuidade. Então, situações como essa, de criar acordos do momento de paz, para que no momento de conflito a gente tenha uma base sólida para a resolução dos conflitos, foi super importante. Foi construída muito antes da gente fechar com um terceiro. Inclusive, acompanhada pelo Fersen, que participou, acho que, desse processo. Sim. Porque quem olha de fora, no pensamento de um investidor, pensa, nossa, eu não vou me meter nesse lugar aí que é um ex-marido com a mulher que é irmão da outra e é complicado. A gente sempre priorizou a empresa. Eu acho que isso fez a diferença até para que eles tivessem esse nível de confiança, porque mesmo depois de tudo isso, hoje a gente
tem uma convivência harmônica, diária, respeitosa e que, enfim, a gente conseguiu criar uma barreira que é difícil pra caramba, mas a gente conseguiu porque a gente sempre colocou a empresa em primeiro lugar. Mas quais são as evidências, Fersen? Eu sei que você acompanhou de perto e que você tinha mais conhecimento de como era a relação dos sócios ali, mas você falou muito que os sócios têm que ser um grupo coeso. Isso é um acordo de acionistas ou vai muito além? Vai muito além, é óbvio, mas é sempre bom ter acordo de acionistas, né? Porque, de novo, as pessoas, gente morre, gente adoece, gente fica meio, sei lá, tem outras decisões na vida. Nenhuma sociedade, em nenhum lugar do planeta, feita entre pessoas, está livre de ter os eventos normais da vida que mude completamente, do dia para a noite, as relações entre as pessoas. Então, a gente na GP tem coisas muito claras. O que acontece se eu morrer, se eu enlouquecer, se eu parar de trabalhar, se eu me aposentar? Está tudo definido. Aí é muito mais fácil a vida. E eu acho que em qualquer sociedade, especialmente da de privada, de algumas pessoas que estão começando um negócio, de repente o negócio fica enorme. E aí você vai discutir quando já está começando a discutir dinheiro, né? Vou puxar para um outro assunto agora. A Leila, do portfólio da GP hoje, talvez a Leila seja a única mulher a tocar uma empresa. Muda alguma coisa no relacionamento? Não. Muda para você, Leila? Não. Eu acho que é muito comum, né, as pessoas perguntarem como é que é essa coisa de ser mulher, ser empreendedora? Existe uma diferença entre o estilo masculino e o estilo feminino? Eu acho que existe estilo de pessoas que são diferentes. Eu acho que sexo, a gente tem que ter oportunidades iguais, isso acho que é uma bandeira que ainda não é tão equilibrada no Brasil e no mundo, mas acho que pessoas são pessoas, competentes, incompetentes, enfim, independente do sexo. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Agora, sei lá, talvez a gente seja o fundo no Brasil com mais mulheres, né? Nessa posição. Eu também acho que se também fora do disso, portfólio também não tem muito. Eu acho que a gente já está... Vou até botar isso nosso anuário agora. Lá na Endeavor, menos de 10% das empresas são tocadas por mulheres, como a primeira posição. Então, realmente, a gente ainda está em desvantagem. As mulheres são espertas, né? Tem gente para trabalhar também, né? Eu cubro as duas cotas, né? Mulher e negra, então... Também. A gente está indo para o final do painel, e aí eu queria pegar um pouco mais do lado pessoal de vocês, né? O que inspira vocês? Quem inspira? Tem algum exemplo que vocês seguem? Acho que assim, claro que tem grandes líderes, empreendedores, pessoas que a gente olha com muita admiração, né? Com muito respeito, que a gente, enfim... Poderia falar os óbvios aqui, Steve Jobs, Disney, um monte deles, muitos brasileiros, inclusive, né, o pessoal da GP, enfim, Jorge Paulo. Mas acho que, muito honestamente, a coisa que me faz levantar com faca no dente é olhar o nível de responsabilidade que a gente tem com a equipe que a gente criou e com os clientes que a gente atende. A gente está falando de uma empresa que foca num Brasil que eu chamo de Brasil de verdade, que é a classe C, que são pessoas que, na maioria das vezes, são invisíveis para... É a menina do café, é a menina da limpeza, é a empregada doméstica que nunca teve uma oportunidade, que às vezes passa 3 horas no ônibus para conseguir chegar até o trabalho. E a gente conseguir fazer uma empresa que transforma a vida dessa pessoa através da beleza e da autoestima, para mim, isso me gera uma energia, de fazer isso chegar no Brasil todo e chegar em muitos outros lugares, porque eu acredito no potencial do Beleza Natural, eu acredito no potencial de uma empresa brasileira que pode fazer a diferença. Por que a gente não pode ter uma multinacional brasileira que mostre que o Brasil é muito mais do que carnaval, samba, futebol? Tudo maravilhoso, mas a gente tem muito mais, a gente pode muito mais. Então, acho que isso é uma paixão que me instiga e que me motiva todos os dias. Ver uma equipe, nossa equipe é 90% formada de ex-clientes. Então, são meninas que têm no Beleza Natural seu primeiro emprego. A maioria delas começam com a gente com 19 anos e já tem 1, 2 filhos. Então, são pessoas que realmente, muitas vezes acreditam num teto de vidro que existe um limite, que ela não pode ir além. E quando você mostra que é possível, sim, e vem comigo, que a gente vai crescer juntos, isso, para mim, é uma adrenalina, é uma droga, é uma paixão. Eu tive muito bons professores, assim, na escola, os caras que me davam umas broncas boas, no trabalho também,
fui arqueado com gente que não tinha papas na língua. E, realmente, as pessoas que eu mais lembro são as pessoas que foram muito duras comigo, a vida toda. Mas eu acho que eu estou na linha dela, assim, a inspiração. Eu nasci num país... Eu lembro do Rio de Janeiro, que eu nasci, era quente. Era tão quente. Continua sendo. Tipo aqui Era agora. tão quente. E eu lembro que toda vez que eu entrava num lugar, que eu pegava um táxi, falavam português de Portugal. Tinha tido uma migração muito recente, na década de 50, foi a última grande migração. Então, se falava muito em português de Portugal, o dono da padaria, o dono da mercearia. Os portugueses estavam assim, acima da gente. Eles eram uma categoria acima de nós. Eu acho que o brasileiro venceu esse complexo do vira-lata. Mas tem um outro passo para ser dado, muito, muito importante, que a gente realmente se perceber que a gente pode ser competitivo no mundo inteiro, que a gente pode construir coisas maiores, que a gente pode captar dinheiro, tem muito dinheiro voando pelo mundo e a gente não vê nem o cheiro dele, ele não passa por aqui. A gente poupa pouquíssimo, o brasileiro poupa 15% do PIB, é nada. E a gente não tem um esforço, um trabalho de mostrar ao Brasil, de abrir o peito e dizer, olha, a gente pode ser confiável, a gente pode fazer as coisas de uma forma confiável, você pode botar o dinheiro aqui, porque esse povo vai te devolver o dinheiro. É essa transformação que, na minha visão, é a maior restrição ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento, que é a falta de poupança para os nossos projetos de infraestrutura, de construção de casa, da nossa indústria. A gente precisa ser a geração que vai dar essa virada. Eu não acredito que eu vou ver isso, que eu vou ver o final disso, mas eu queria muito, muito fazer parte, pelo menos, de quem começou a fazer isso, porque nunca foi feito. Nunca foi feito. Fora o que ela falou, de botar lá uma propaganda de pessoas sambando e tudo mais, nós nunca fizemos um trabalho para dizer assim, o Brasil não só tem todo o potencial que tem, mas tem respeitabilidade e capacidade de gerar riqueza e pegar a poupança externa. Não tem jeito. Poupando 15% do PIB, a gente não vai conseguir. A única forma que tem é convencer quem administra o dinheiro do mundo. Está na Inglaterra, está nos Estados Unidos, agora está um pouquinho em Dubai, está indo para Hong Kong. Eu acho que a nossa geração tem essa obrigação.